Fala comigo, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho, os teus sonhos, os teus projetos. Que aonde você tocar, que você venha prosperar, que você venha dar fruto em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um episódio na mesa de Jesus. Tem o quê? Cura! E vocês estão aí convidados a participar dessa mesa conosco. Está comigo na mesa hoje Pastor Washington, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Pastor Washington. Está também comigo aqui o Pastor Felipe. Seja bem-vindo, Pastor Felipe. Muito obrigado. Pode se apresentar ao pessoal em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe. Eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Tiradentes e me sinto lisonjeado por esse convite, né? De estar aqui, né? Meditando e trocando experiência, né? Sobre a Palavra de Deus e um tema muito importante que nós vamos abordar hoje, que é a prosperidade em Deus e também a educação financeira. Muito obrigado pelo convite, Pátia. Amém, glória a Deus. E juntos nós vamos trazer vários temas aqui, vamos estar em vários assuntos aqui sobre as finanças, que é muito importante também o cristão saber sobre as finanças. Verdade. Amém, Pastor Washington, apresenta. Amém. Sou o pastor Washington, esposo da pastora Patrícia, novamente aqui juntos. Deus venha abençoar a você, abençoar a sua casa, a sua família e o importante também, os seus empreendimentos. Então eu creio em nome de Jesus, nós vamos aprender muito aqui nesta noite. Eita Amém? glória. Na mesa de Jesus tem o quê? Tem Cura. E hoje Glória também a o Deus. Senhor vai liberar aqui cura. Amém. Da área financeira. Eu creio. Amém. Em nome de Jesus. Quem que não quer ser próspero? É verdade. Amém. Quem não quer, não levanta a mão. É verdade. Amém. Pastor, qual que é o texto bíblico que você trouxe para nós, em nome de Jesus? Amém. Eu escolhi Gênesis 41, do versículo 1 ao 8, que vai falar sobre o sonho, né, que Faraó ele teve, né? Faraó ele teve aquele sonho das vacas gordas e das vacas magras. Logo após ele também teve os sonhos das espigas gordas e as espigas magras, né? E já começa um mistério muito grande, né? Quando se fala em vacas gordas, vacas magras, espigas gordas e espigas magras, né? Que ninguém conseguia ajudar, né, Faraó a desvendar aquele sonho. E aquele sonho ele perturbava Faraó, né? Era algo que ele teve uma realidade em sonhos, né? Mas ninguém conseguia ajudar, interpretar, e ele tinha potencial de ir atrás de pessoas que tinham até mesmo esse mistério, né? De tentar desvendar. Só que tem coisa que é só Deus que pode desvendar, né? Então, o que ninguém conseguiu, José conseguiu desvendar o sonho, né, de Faraó. Então, assim, a gente começa já sobre esse assunto, dizendo assim, a importância de ter pessoas, né, que vai somar com o seu crescimento e vai conseguir te ajudar a entender aquilo que Deus quer na minha vida e na sua vida, né? Em nome de Jesus. Eu falo que a companhia é muito importante, né? A amizade, com quem você tem andado, né? Quais as pessoas que têm sentado na sua mesa? Quais as pessoas que você tem contado os seus sonhos, os seus projetos, né, pastor? É verdade. E eu falo muito da importância da gente saber, né, e distinguir as pessoas que vai estar do nosso lado. É verdade, é verdade. E o importante daquele momento ali é destacar sempre a vida de José, né? Um homem de Deus, um homem que todos conhecem a história dele, que não foi uma história muito boa, né? Mas ele estar naquele momento ele sendo usado por Deus na vida de Faraó, ele passou por muitas dificuldades, né? Mesmo passando por dificuldades, ele não deixou o legado de Deus na vida dele, né? De ser luz na vida das pessoas. Porque às vezes nós temos algo de Deus que abençoa as pessoas, né? Mas muitas vezes nós queremos guardar para a gente. Não queremos que as pessoas sejam abençoadas por aquilo que nós temos. Às vezes nós queremos viver aquilo que as pessoas têm a oportunidade de viver e nós não queremos passar para as pessoas. E José não foi egoísta a ponto de não passar o conhecimento e aquilo que Deus tinha com ele da revelação dos sonhos, né? E então, começando aqui, Patrícia e Washington, o Faraó, ele teve um sonho muito profético e nós vamos aprender hoje sobre a educação financeira naquele sonho de Faraó, onde ele sonhava que tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras, né? E quando José, que foi o único, né, que conseguiu desvendar aquele mistério, ele falava com o Faraó assim, é muito simples, né? Quando o Faraó ia àqueles outros lugares, ele ficava perdido, ninguém sabia o que falar. Não entendo de vaca, não entendo de espiga, não entendo de nada, né? Mas quando chega para José, as coisas parecem que fica mais fácil, né? E José fala, não, os 2 sonhos são apenas uns sonhos, né? Vai vir um tempo
de vacas gordas, né? Que vai vir um tempo de muita prosperidade, de muitas bênçãos. E é assim nossas vidas, né? Tem o tempo de Deus em nossas vidas, que chega a prosperidade, que chega o agir de Deus, que chega a mão de Deus sobre nossas vidas. Mas ele também frisava que haveria um tempo de escassez, né? Haveria um tempo de fome. E José, sendo luz, né? Esse podcast é um podcast, nós queremos ser luz para a vida daqueles que às vezes, né, está buscando por uma solução, uma resposta. E José, sendo luz na vida de Faraó, ele orienta. Ele fala, o ideal é você ter alguém que faça uma boa gestão no tempo de vacas gordas, para que em tempos de vacas magras, ou seja, no tempo de escassez, você saiba administrar e você tenha em mãos aquilo que as pessoas às vezes não vai ter. Ou seja, José já dá uma grande dica para Faraó. Quando você ganhar, guarde e tem alguém para te ajudar a organizar para que você não tenha falta no momento de escassez. Né? Talvez José quis dizer, guarde, não jogue fora. Porque as pessoas têm mania, quando está na bonança, de jogar fora. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, eu acho que o sonho também tem a ver com isso, né, pastor? Né? Sobre guardar também no tempo de vaca gorda. O que você acha sobre isso, pastor? Então, eu quero até um pouco da minha experiência, que eu já tive sobre isso já. Né? Eu trabalhava fora em Betim, Sim. né? E tinha um salário razoável. Sim. Né? Era bem, até mesmo financeiramente, eu com a minha esposa, mas não soube ir ter esse momento igual o José falou para Faraó. Guarde desse momento quando você está ganhando. É uma experiência, né? É uma experiência que eu tive. Então, esse momento que eu tive ali por 16 anos, a maioria deles foi jogar fora. Questão até financeiramente. Muito, né? O que acontece, foi bem frisado que você falou aí, quais são os amigos que estão do seu lado? Muitas vezes eu era muito mão aberta. E quando chegou na minha vida uma hora talvez de escassez, e quando eu precisava daquele retorno que eu tinha ali naquela época, eu não tinha ali guardado. Porque eu não pensava duas vezes. A minha esposa sabe muito bem disso. Estou precisando de 100. Até a minha briga maior com ele era por causa disso. Porque ele não sabia guardar no tempo de vaca gorda. Exatamente, não sabia. Então, assim... Era mão aberta, né? Mão aberta, né? Então, assim, isso, né, vamos colocar aí 16 anos, e para você conseguir aquilo ali novamente, parece que demora 30, 40 anos. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, hoje eu aprendi isso. E é muito triste a gente falar quando a gente está nesse momento assim, porque você quer depender de pessoas. Verdade. E quando você vai depender de pessoas, você aquele ali vai me ajudar, são aqueles que te viram as costas. E dói. E dói. Dói. E dói. Você sabendo que pode te ajudar, e fala assim, não vou ajudar. Então dói. Então, assim, são experiências que a gente teve ali, isso como trabalhando como funcionário. Sim. Ganhando bem. Sim. Né? Então não soube administrar bem esse momento meu ali e com a minha esposa juntos, de bonança. Não soubemos. Apesar que nós conseguimos comprar um apartamento lá, conseguimos comprar um carrinho, tudo isso, mas procurasse por um Washington aí, eu preciso de 100 reais aí. Hoje, no caso, naquela época, eu não tinha, por quê? Naquele mês meu que eu tinha ganhado, eu tinha... E eu brincava com ele muito, que eu falava assim, a gente coloca de pá pra dentro e você coloca de caminhão pra fora. É verdade. Eu brincava muito com ele sobre isso, né? Por isso que é a importância, né, de ter pessoas, né? Quando fala ali, Faraó, ele tinha José, né, como o auxiliador dele, né? Então a gente vê isso muito nos casamentos, né? Exatamente. Quando você casa com alguém que tem os mesmos propósitos que você, a certeza de crescimento ela é nítida, né? Mas quando você às vezes casa com alguém que é o contrário de você, as dificuldades vão acontecer até os dois entender, né? Exato. Ninguém é perfeito e ninguém vai casar com uma pessoa perfeita, mas as pessoas têm que entender que os dois têm que ter o mesmo caminho, a mesma trajetória e os mesmos pensamentos, né? O senhor frisou muito bem aí sobre a emergência, né? E eu até anotei aqui sobre esse caso. Tem pessoas que às vezes acham que o dinheiro... a vida é uma só, né? A gente ouve muito isso. A vida é uma só, depois que morrer acabou, tal, dinheiro é para gastar mesmo, né? Mas a gente tem que ter um fundo de emergência, um fundo de reserva, né? Quando o José fala com o rei, você vai ter que guardar para poder administrar bem.
Não é que você vai passar vontade, porque quem é um bom administrador não passa vontade, ele tem prioridade, né? Quando você tem prioridade, você conquista tudo que você quer, você come tudo que você quer, você compra tudo que você quer no tempo, né? Tem um tempo determinado para você conquistar tudo isso, né? Mas quando você tem uma educação de saber o que você quer, de saber o que você pode ter. Tem pessoas que às vezes nem precisam de um sapato, mas vai querer comprar um sapato para satisfazer às vezes um ego, né? Ou até mesmo às vezes um sonho. Eu não tive um sapato quando eu era criança e agora eu vou comprar, porque agora eu posso comprar. É a prioridade esse sapato, né? As pessoas têm que entender que você nunca vai passar necessidade, mas tem hora que você vai ter que trocar as prioridades. Então, assim, foi muito bem frisado, né? Quando a pessoa ela ganha, Deus está abençoando, né? E Deus coloca mesmo nas mãos das pessoas, e tem pessoas que perdem essas bênçãos. Tem pessoas que vão receber grande galardão e vão jogar fora os grandes galardão, né? Quando a gente aprende nessa palavra, aguardar, é saber o momento certo de gastar, né? Nós temos que ter essa inteligência emocional para saber gastar o nosso dinheiro. O dinheiro, as pessoas falam que é maldição, elas têm um preconceito, né? As pessoas têm um preconceito com quem tem dinheiro, com quem conquistou o dinheiro, com quem realizou grandes feitos, né? Às vezes as pessoas saíram do nada, conquistou grandes feitos, as pessoas têm preconceito. Ah, mas para que tudo isso? Para que ele tem que ter um carro assim? Ah, para que tem que viajar tanto assim? Elas têm um preconceito, né? E eu estava até falando com a minha esposa esses dias que tem tantas pessoas que às vezes nesse preconceito ela cria uma inveja sobre alguém, perdendo o tempo de conquistar suas próprias coisas. O que você diz sobre a inveja? A inveja, eu acho que é atrasando os seus propósitos, né? Quando eu invejo do pastor Washington, porque o pastor Washington comprou um carro melhor do que o meu, eu vou atrasar o meu sonho de ter um carro bom. Só que as pessoas, às vezes, elas não querem ter um carro bom. Elas, às vezes, querem ter um carro melhor do que de alguém. Né? Elas criam, pastor Washington, uma competição dentro dela que elas têm que ser melhor do que alguém. Acontece muito dentro de uma casa, né? Às vezes irmão com irmão, ou às vezes uma amizade. Às vezes tem um amigo que ele não quer comprar um carro diferente do seu. Ele quer comprar um carro igual ao seu. Ou seja, às vezes Deus está abrindo porta para que ele tenha coisas melhores, mas ele quer imitar você, né? Então eu acho que a inveja, ela atrasa o próprio crescimento, né? Quem tem muita inveja não tem tempo de conquistar as suas próprias coisas. Então olhando para a vida do outro. Isso vai dizer também a respeito da vida de José, né? Porque quando José contou os sonhos dele, né? Os irmãos de José não conseguiram, né, ali festejar junto com ele, né, a respeito daquele sonho. Ali começou uma inveja muito grande, pastor. Ali começou uma inveja muito grande sobre a vida de José. E eu falo que quando a inveja não paralisa só a vida daquele que está invejando, mas também se a gente não tiver discernimento, né, sobre a inveja, paralisa até a nossa também. O crescimento das nossas vidas, se a gente não tiver em Cristo Jesus, se a gente não tiver em oração, se a gente não tiver, né, coberto pelo sangue de Jesus, a inveja também vai bater na nossa porta. E eu falo que a inveja é um sentimento tão ruim que ela dói na nossa carne, pastor. É verdade. Né? É uma batalha espiritual tão grande que ela causa na nossa carne, né? Nós vivemos isso, né, há pouco tempo, né? Aí a gente fomos invejados e por causa dessa inveja começou a doer o quê? A nossa carne. A nossa carne bate, a gente entristece, a gente não consegue sonhar, a gente não consegue ter alegria no coração. Às vezes é um sonho, um projeto que você pediu a Deus, que você orou a Deus, pedindo ao Senhor aquele sonho, aquele projeto. Mas ali você não circundou aquele sonho depois que você conquistou. E ali aquela inveja vai bater e você vai querer o quê? Largar aquele sonho. Aí eu quero vender aquele carro porque, nossa, eu não consigo andar naquele carro. Aí eu quero vender aquela casa porque eu não consigo morar mais naquela casa. Porque essa inveja também traz essa perturbação. Traz doença, né? Traz doença na alma, né? Porque tem pessoas que acham que você não merece aquilo. Verdade. Por exemplo, você comprou um carro bom, você não merece. Tem pessoas que acham que você não merece. Por exemplo, a gente está falando agora assim, de prosperidade, essas coisas todas. Então, tem muitas pessoas que acham que nós cristãos não pode ser próspero. Verdade. Eles acham que um cristão não pode ter um carro bom, eles acham que um cristão não pode ter uma casa boa, eles acham que o cristão não pode ser próspero. Né? E a gente olhando na Bíblia, muitas pessoas aqui foram prósperas. Né? Teve um que me perguntou e me questionou alguma coisa, o pastor Felipe e a pastora Patrícia, me corrige, né, se eu estiver errado, que eles falam assim: a Deus me deu o carro. Né? Por exemplo, Deus me deu um carro.
eu, na minha perspectiva, eu falo que Deus ele abriu as portas para mim ter um carro. Porque se ele me desse o carro, ou se ele me desse a casa também, eu não precisava pagar. Então assim, ele abriu as portas. Né? Trabalhar, agora eu tenho que trabalhar. É verdade. Porque ele abriu as portas. Então muitas pessoas, né, caem na educação financeira também, Sim. cara, eu vou comprar o carro. E acaba relaxando, né? Certo? Então assim, eu vou comprar uma casa. Porque Deus é assim, ele abriu as portas. Para mim, para você, para nós todos que estamos, vocês estão ouvindo, ele abre as portas. Verdade. Mas o compromisso agora de estar pagando, isso somos nós. Né? Então ele não está te dando. Verdade. Porque Ele tá confiando, ele está confiando na gente, a gente vai Verdade. honrar com aquele compromisso. Muito bem frisado. E hoje nós, cristãos, hoje a gente tem que honrar com esse compromisso, porque a gente está sendo visto muito lá fora. É verdade. Então é bom isso aí, eu sempre falo com a minha esposa, e eu gostei de aprender nessas questões de prioridade e necessidade. Gostei, apanhei demais. Né? É muito difícil, né? Quando a gente veio aqui para São João, né, eu ainda falava muito isso, não, que vaca magra que a gente está vivendo. Passou 7 anos aí. Eu falava, meu Deus do céu, mas por quê? Lá atrás, né, eu falei para vocês que vocês estão ouvindo, lá atrás eu não soube Administrar o tempo isso bom, aí. né? Porque nós tomamos uma decisão de vir Sim. para São João, só com aquela confiança, vendi um apartamento, larguei o trabalho e caímos em São João. Então aquele, que a gente frisou, que você frisou, aquela renda extra, né, ou aquela emergência, aquele fundo de emergência, a gente já não tinha mais. Porque nunca teve, eu nunca tive, né? E aconteceu isso, vendeu, saiu do emprego dela e viemos para São João. O que aconteceu? Vacas magras. E muita vaca magra. De tempo a gente que é homem, a gente sabe disso. Quando começa a faltar coisa dentro da sua casa, você fica desesperado. Mas você não confia em Deus? Confia sim. Mas quando chega aquele aperto ali, você até pede socorro. E eu falei no início, quando você acha que pessoas vão ali te ajudar naquele momento, porque uma coisa também que eu tenho até hoje, não sei se isso é defeito, se isso é qualidade, minha esposa também tem, é que a gente não pede. A gente não sai, Felipe, me empresta, ou fulano me empresta. Acho que é uma qualidade, né? Então assim, muitas pessoas não, né, meu bem, não sabia, algumas sabiam, mas também assim não se posicionou, você está precisando, né, mas amém. Mas questão da minha vida, eu tive que aprender isso aqui. Você foi na prática, né? Então assim, eu tive que apanhar muito para aprender isso aqui em São João. Né? E falar que foi fácil, e está sendo fácil, não está? Né? Porque aquilo que você perdeu lá atrás, você conquistar, né, é muito difícil. É muito difícil. Porque é completamente diferente, né? Mas outra, volta, né? E outra coisa que também me fez eu aprender, a minha esposa sabe muito bem agora disso, é confiar em Deus. E isso eu não tinha lá atrás também. Né? Porque assim, eu vou ser sincero com vocês, a minha esposa sabe disso, eu fui conhecer Jesus verdadeiramente, essa vida que eu tive com São Paulo. Porque mesmo eu estando lá na época, lá em Betim, trabalhando, estando já na presença do Senhor, mas não tive essa confiança igual eu tenho hoje. Há 8 anos, nós estamos aqui, não é mesmo? Há 8 anos. Porque aqui foi uma escola para mim também, está sendo uma escola, até mesmo financeiramente. Nós somos hoje, né, empreendedores, a gente sabe disso, né? Não é fácil. Não é fácil, né? Mas se a gente ali não ter a confiança, né? E ter a confiança até mesmo que José teve também ali, de opa, vou interpretar esse sonho, vou falar para ele, ó, guarda isso, guarda aquilo, a gente apanha muito. Você pega essa parte de José, quando José é jogado na cova, José é vendido, José, né, ele é injustiçado, né, de uma coisa que ele não fez. Então você vê que ele também passou por vacas magras, né? Um cara de um potencial gigante, passando por situações que às vezes não merecia, mas às vezes tinha um propósito de Deus. Não, tem um propósito de Deus, né? Os tempos difíceis têm um propósito de Deus. E às vezes, na maioria das vezes, como você frisou sobre os amigos, mas tem horas que a gente passa uns apertos que Deus não permite que ninguém nos ajude. É verdade. Ele fecha as portas. Ele fecha as portas e ninguém vai ajudar. Por quê? Porque se alguém ajudar, as pessoas vão sempre falar, só saiu porque eu ajudei. Olha lá, você fez lá porque eu ajudei. Você conseguiu o carro. Então assim, se você é um cristão e se você está passando por uma dificuldade, Deus ele vai tirar. Deus ele sempre tem uma palavra. E a palavra-chave é confiar.
confiar que Deus vai fazer. E também ter essa atitude, né? Como o pastor Washington disse, né? Comprar um carro. A pessoa fala assim, nossa, o carrão dele, olha o carrão, olha a casa dele. Só que tem um preço. É um valor. E às vezes tem pessoas que querem ter, como a gente falou da inveja, ele quer ter o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. E às vezes não é um preço financeiro. Às vezes é um preço emocional, às vezes é um preço, né, de noite sem dormir, de planejamento, de como que vai ser, de como que você vai conseguir fazer assim, fazer assim. Isso é coisa de Deus. Então você vê que o assunto financeiro é algo de Deus, é algo que tem que ser tratado dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro das casas, entre maridos e esposas, porque é algo de Deus, né? Quando você está bem financeiramente, não falo em conta cheia, conta bancária cheia, mas bem psicologicamente, financeiro, né? Que você sabe aonde buscar e aonde colocar, você tem paz de espírito, né? Aqui vai falar aqui em Provérbios 15, versículo 16, diz assim, ó: é melhor um pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. A riqueza não está baseada em dinheiro, em carro e casa, mas a riqueza ela está baseada em Deus, né? O melhor pouco com Deus, que seja um arroz com feijão com Deus, do que às vezes o filé mignon sem a presença de Deus, porque a paz de espírito é o maior milagre que nós podemos contemplar, né? Outra coisa também, pastor Felipe, que eu aprendi muito até mesmo com a minha esposa, questão até mesmo financeira também, é que quando eu pegava o meu salário, era o meu salário, era o meu. E isso também eu aprendi também, porque hoje, né, quando a gente pega o nosso salário, a gente fala assim, é o nosso. E para casais que estão nos ouvindo também aqui, isso é muito importante dentro do lar, dentro da casa. Porque hoje tem uma diferença, né? Por uma pessoa, hoje a mulher, né, principalmente, está saindo para trabalhar fora para ajudar também o esposo, mas tem uma individualidade ali. Esse é o meu salário. Eu sempre falo que reino dividido não prospera. Verdade. Então, por exemplo, a gente faz sempre isso agora, eu com a minha esposa, aprendemos aqui há 8 anos, sabe você ver. Então não é questão de eu estar 30 anos na presença do Senhor. Eu estou 30 anos, não aprendi nada. 8 anos que a gente aprendeu isso. É verdade. Então a gente pega também, ó, nós temos X valor nosso aqui e nós temos X conta para pagar. Hoje a gente conversa muito isso, ó, nós pode chegar... É uma conexão que tem que existir, né? Tem que existir. Tem que educação. Até mesmo os dois crescerem juntos. Tem que existir. Porque lá atrás, era pra gente estar bem, né, meu bem? Era pra gente estar bem financeiramente mesmo. Mas por minha culpa lá atrás, não saber administrar, não saber ali, talvez, né, controlar emocionalmente, no caso, pastor Felipe está precisando de 10, toma aí. Dava 20. Dava 20, toma um cartão. É o coração, né? Então assim, mas cabe que atrapalha. Me atrapalhou. Não podemos ser movidos pelas emoções. Tem que ter a razão, né? Exatamente. Então assim, hoje a gente aprendeu muito isso. Né? Isso é importante, foi muito importante na minha vida, porque saber controlar essa situação. Opa, meu bem, nós temos isso aqui. Hoje a gente sabe onde isso aqui é prioridade e isso é necessidade. Né? Então nós podemos ir até a gente consegue. Porque teve um tempo, né, que, para mim, sabe, a gente não dormia, eu principalmente não dormia direito, dormia fazendo conta. Teve isso, É sobre a paz que você falou. Exatamente. Então assim, e hoje eu falei com ela, né, a gente comprou a casa, graças a Deus, tem um carro, mas Deus abriu as portas para pagar. Isso. Então a gente está pagando. É o Mas compromisso, hoje, né? isso. Mas hoje eu falo com meu filho, meu bem, vamos tranquilo hoje. Glória a Deus. Mas hoje a gente vê, né, tudo devagar, Uhum. mas a confiança está em Deus. É um momento difícil, né, para Pra todo todos o país, nós. né? Não é um momento propício, mas nós sabemos que Deus tem que estar no controle das nossas vidas. Exatamente. Então hoje a gente É verdade. consegue dormir em paz e eu principalmente colocar confiança em Deus. Graças a Deus. Porque foi bem frisado aqui, né, e eu vou frisar também que se Ele é o dono do ouro e da prata, né, e se nós somos, né, filhos dele, nós temos parte nisso. Amém. E é bem frisado que a Bíblia fala também que se ainda nós estivermos aqui, estamos nessa terra, a qual vocês estão pisando, nós comeremos, né, O o melhor. melhor. Só que tem uma coisa que eu falo, e muita gente, né, muitos cristãos, eu vou esperar no Senhor com paciência. Esse me esperar me chama muita atenção, porque tem muita gente que espera, mas sentado. Come o pão da preguiça. Então assim, esse esperar que eu aprendi é você ter paz. Opa, Senhor, é um tempo do Senhor.
mas eu vou procurar. Opa, Vou se ver, é uma vou ver, porta de emprego, eu vou correr atrás. Né? Se é um empreendimento que eu vou querer fazer, eu vou correr atrás. Verdade. Porque eu estou te falando, Deus ele abre as portas. Ele não vai só chegar de paraquedas que toma aqui, pastor Patrícia, 100 mil reais na sua conta. Não. Você quer mexer então com o seu empreendimento? Vou abrir a porta para você. Dá o primeiro passo. Verdade. Você quer fazer isso? Dá o primeiro passo. Porque tem muitas pessoas que não vão para frente, porque está nisso, esperar no Senhor, e fica com braços Não cruzados. faz nada. E quando você falava sobre o relacionamento de casal, até quero abrir o podcast para entrevistar, mas eu quero entrevistar também a pastora Patrícia. Quando você fala essa conexão de marido e mulher, a Patrícia expressar, porque às vezes as pessoas têm casamentos que às vezes, né, e é muito de Deus a gente relatar sobre isso, né? Você vê que a gente está relatando sobre bênção financeira, mas abre um leque muito grande sobre a família, né? Porque aqui vai ter temas, né, de libertação, vai ter temas, né, de cura, de restauração, de alcance de Deus. Mas você vê que a área financeira é a que atinge mais os casamentos. Exatamente. E às vezes tem muito casamento, né, Patrícia, que são casamentos machistas. Ou seja, o homem sai para trabalhar, ele leva o dinheiro para casa e ele vai jogar na cara da esposa que ele está provendo dinheiro para casa, que se não fosse ele, nem às vezes não é assim. Eu falo muito com a minha esposa que eu não trocaria, né? Eu saí de casa para fazer o dinheiro, né, ser o provedor da casa, pelo que ela passa em casa, que é muito dificultoso, né? O que a esposa passa em casa, às vezes ela não está fazendo dinheiro aqui, mas está cuidando da família, do filho, da casa, das coisas. E assim, você expressar sobre isso, né? Quer dizer, tem muito casamento que a esposa ela fica diminuída, né? E o marido se achando que ele está fazendo tudo sozinho, né? E como é que funciona assim essas coisas? Pra mim foi muito difícil, para falar a verdade, você voltar para dentro de casa. Pra te falar a verdade, porque eu sempre, né, eu trabalho desde 8 anos de idade, né? Comecei a trabalhar muito jovem, né? Porque ali sem pai, sem mãe, ali sem estrutura familiar. Então eu tive que ir muito cedo para fora, para trabalhar, né, para empreender, para ganhar dinheiro. Eu lembro que já dei aula particular, já fiz de tudo, né? Já fui faxineira, trabalhei em casa de famílias, trabalhei em firmas, trabalhei em várias coisas, vários lugares, supermercado. E eu falo que para mim foi muito difícil, né, ter que voltar para minha casa depois de muitos anos, voltar para dentro da minha casa depois de muitos anos, né? Porque eu sempre provi, né? E, inclusive, lá em Betinho, meu salário é maior que o dele. Mas para mim isso não tinha importância. Porque isso não importa numa família. O que importa na minha família, eu ganhei 6, ele ganhou 3. O que importa é que os dois ganhou junto. Isso mesmo. Isso que é importante. Eu sempre falava mesmo. isso para ele. E ele tinha muita dificuldade sobre relação financeira. E eu sempre quis voltar para minha casa, né? Deus sempre me pedia para voltar para dentro da minha casa. Foi muito difícil, pastor, voltar para dentro da minha casa e ser do lar, né? Que Deus falava comigo que ele me queria muito aqui dentro do meu lar. E foi difícil, né? Eu tô aqui dentro do meu lar, literalmente, sem ter renda, né, como mulher, há 2 anos, que eu não entro com minha renda, né, mas eu não trouxe divisão na minha casa, pelo contrário, né. Você apoia ele, né? Eu apoio ele em oração, Isso. e isso trouxe mais bênção para nós. E às vezes as pessoas não enxergam esse lado, não. né, do casal, né? Às vezes as pessoas não enxergam, até uma pessoa me falou para ele assim, nossa, a sua mulher é preguiçosa, só porque eu não trabalho fora. Aí eu gosto de responder para a pessoa, vai lá na minha casa, que na minha casa você pode comer no chão, se não quer, né. Ela preguiçosa não, a minha casa está toda em ordem. Porque ele chega, ele está no trabalho dele, mas a casa está em ordem, né? E a mulher trabalha muito mais aqui dentro do que lá fora. Porque criança para a escola, né? Leva a criança, busca a criança. Você leva um, já tem que trazer o outro, né? Faz comida, quando você tira a mesa, aqui em casa é assim, você tira a mesa do café, você já põe a mesa do almoço. Você tira a mesa aqui do almoço, já põe a mesa da tarde. Você tira a mesa da tarde, já vem com a mesa da janta. Gente, às vezes a casa inteira está dormindo, a casa inteira está descansando, pastor, né? E a mulher está ali trabalhando, né? E eu falo que eu preferia melhor trabalhar lá fora, viu, gente? A gente fala a verdade, a gente trabalha até muito menos. Mas eu falo que se a família pudesse ser dessa maneira, né? A mulher se ficasse em casa, ela está cuidando da casa, seria muito melhor. Né? A educação das crianças seria outra, as crianças seriam menos doentes, porque eu não concordo muito das crianças ficar o dia inteiro na escola, né? A minha menina foi essa criança que entrou na escola muito cedo. Eu não concordo hoje do Azaf estar literalmente o dia inteiro na escola, né? Porque eu acho que isso mexeu muito com a estrutura da Ana, né? E eu vejo a educação totalmente da Ana como a educação do Azaf. Eu creio que eu posso participar mais da educação do Azaf. Eu creio que isso para mim trouxe uma riqueza financeira para minha casa. É sobre isso, né? Às vezes, deu, né? O pouco com Deus. O que é o pouco com Deus? É ter essa paz com a família, né? Com a família. E você poder
Não é o dinheiro, não é o dinheiro. Nós não estamos falando sobre o dinheiro, nós estamos falando sobre a paz e você viver bem, né? É você conhecer os atos, né? Os pós, os contras, né? Quando a gente abre esse leque aqui do casal, muitos que estão aí nos assistindo, eles vão se identificar com isso, né? Às vezes muitas brigas dentro de casa é por causa disso, porque quando chega o marido e joga na cara da esposa, não, tô trabalhando demais, ou vice-versa, quando a esposa, eu tô me doando demais aqui e tal, e tem essa contenda. Pois na realidade não tem que ter essa contenda, tem que ter essa conexão. Ganhar 3, ele ganhar 6, estão virando 9. É os dois, né? Mas eu posso dizer uma coisa, pastor? Sim. O homem que se entrega pela família, ele próspera. É verdade. Hoje o Washington ele ganha menos, mas ele é próspero. Porque aquele homem que honra a tua família, eu sempre falo isso na igreja, eu falo isso no culto, eu falo isso no culto de família, pastor, porque é muito importante, né? Nós falamos isso no culto de família. Gente, um homem que honra a tua casa, ele é próspero. Deus derrama sobre ele, você não tem noção da prosperidade. E a prosperidade vem, pastor, e você não sabe nem de onde vem. Vem de Deus, querido. Porque Deus honra aquele que honra a família dele. Amém? Amém. Mas, pastor, vamos entrar um pouco Sim. a respeito sobre prosperidade, né, e tudo, né, entrando aqui na área da prosperidade, sobre empreendimento. Empreendimento. O empreendimento é algo de Deus. Eu amo empreender, né? O pastor Washington empreende, é muito bom. E, na maioria das vezes, o medo, ele fala muito alto, né? Empreender é você sair de casa sem saber o seu salário, né? Quando você trabalha para alguém, você tem ali, né, um comodismo, né? Se eu trabalho para alguém, eu sei que eu vou receber X, vendendo ou não vendendo, eu vou ganhar X, tal, eu vou viver do meu jeitinho. Só que às vezes os seus sonhos não é compatível com o que você ganha, né? Quem sonha alto tem que lutar e correr muito. O empreendedorismo é isso, você sair de casa sem saber o resultado, né? Mas há uma diferença de você sair de casa sem saber o resultado sem Deus e você sair de casa sem saber o resultado com Deus. Às vezes você não sabe o resultado e Deus chega e te surpreende. Imagina só quem não tem uma palavra de Deus. Imagina só você começar uma semana na segunda-feira sem uma palavra de Deus. Olha a importância do culto de domingo. Você vai no culto de domingo, você recebe uma palavra, você começa a semana já turbinado. Você já sai ali com uma palavra no seu coração e dizendo, a minha semana será uma semana abençoada. Imagina quem não tem Deus. Não é quem não tem Deus porque não vai na igreja, não, é quem não ouve a voz de Deus, né? Aquele que não tem uma palavra no coração, aquele que já sai já amaldiçoando a segunda-feira e dizendo, né? Não confia, né? E como empreendedor é muito mais difícil você não ter Deus no seu coração, porque os gigantes são maiores, né? Os gigantes que se levantam são maiores, mas eu acredito também que as bênçãos são maiores, né? E eu converso muito com as pessoas do meu ramo, né? E a gente vê o Brasil hoje, um Brasil mal administrado, não falo de política, mas se você for ver a espiritualidade, né? As pessoas já não querem mais crer em Deus, as pessoas já não querem mais servir a Deus. A pandemia ela veio para ensinar muita gente e as pessoas pioraram. As pessoas não conseguem confiar. Não conseguem confiar, as pessoas pioraram. Então assim, hoje eu converso com as pessoas do meu ramo, né, do ramo ovelheiro, e todos que você conversa, é só reclamar. Ele fala, nossa, tá difícil, nossa, eu vou fechar, nossa, eu vou parar, nossa, não dá. E a gente no coração assim, Deus mandou confiar, né? Eu preciso ser luz para eles, né? E às vezes a situação é igual. A gente dá uma palavra para eles, fala assim, confia em Deus. Essa crise vai passar, né? Esse vento contrário, ele vai passar. Então, o empreendedor, ele tem que ser um empreendedor com uma palavra de Deus. O pastor Felipe, eu falo que, né, nossa área é diferente um pouco, que é a minha área de construção, né, no caso. E eu sempre falo para a nossa igreja lá que o ano de 2024 foi um ano bom. Uhum. E eu falo para vocês que estão nos ouvindo aí também aí, por mais que esteja ruim no nosso Brasil, mas se eu e você confiar no Senhor, confiar em Deus, vai ser o melhor ano da sua vida. Eu creio. Em nome de Jesus. Porque quando eu pus isso na minha vida, no ano 2024, meu bem, por mais que está passando a situação, mas vai ser o nosso melhor ano. E nós podemos contemplar isso. Glória a Deus. Porque foi a nossa conta da nossa casa. Deus é fiel. Certo? E nós entramos agora, assim, você sabe muito bem também, em 2005, não muito bom. E é para todos que está acontecendo. Você conversa com os seus lá que você conhece, Sim. a gente também tem gente que conversa, e é a mesma fala, né? Mas eu sempre falo,
é só uma fase. Vai passar. Ela vai passar. Então nós temos que entrar, como você falou muito bem, já confiando, mesmo não vendo lá na frente, Sim. mas já confiando que vai acontecer. Você tem uma palavra, né? Isso. Então se eu não profetizar na minha vida, ó, vai dar certo. Vai dar certo. É verdade. Então assim, e eu creio, você para mim falou bem, é uma fase, mas ainda vai ser o melhor ano da nossa vida. Eu creio. Jesus. Se nós pudermos profetizar isso, né? Seria Profetizar, né? Para que quem estiver aí assistindo, né? Esse podcast, essa troca de experiências, né? Nós queremos profetizar sobre a vida de vocês, né? Que Deus possa abençoar, né? Sonhos, projetos, Em nome de né? Jesus. Para que você tenha sim os seus sonhos concluídos, mas Sim. para que você tenha seus pés no chão, né? Verdade. Para que você possa medir os passos, saber da onde você veio, né? E quando Deus te exaltar, você nunca esquecer do degrau que você pisou lá embaixo, É verdade. né? Que você sempre lembre desse degrau lá embaixo, porque quando você conquista algo, quando você sonha, realiza os sonhos, às vezes tem muitas pessoas que elas esquecem o propósito de Deus, né? E já começam a achar que são melhores do que as pessoas, e não são, somos todos iguais, né? Temos nosso tempo aqui na Terra, e nesse tempo na Terra, o que nós possamos ser luz e somar com as pessoas é o que Deus quer, né? E outra coisa para a gente, né, já está quase terminando, né, pastor? Eu falo o seguinte, quando Deus te abençoar, abriu as portas para você conquistar algo, aí que você agradece mais ainda. Porque muitas pessoas esquecem, né? Recebeu sua bênção ali, Deus abriu a porta, que seja de um emprego, que seja de uma empresa, mas eles esquecem de ser grato ao Senhor. É verdade. E lá na frente foi até uma pessoa que falou para mim, eu não sei se eu ouvi alguma coisa assim, que falou o seguinte: Deus ele continua te dando porque ele te deu a promessa, até você estar na presença dele. Mas quando você sai da presença dele, não volta para agradecer e sai, e tem muitas pessoas que é isso, conseguem algo, sai da presença do Senhor. Verdade. Passou por um momento ali de 2, 3 anos com aquela bênção, porque Deus prometeu, Deus fez a promessa para ele, mas depois dá tudo errado na frente. É verdade. Porque ele saiu da presença. Então, para vocês que estão nos ouvindo, nós profetizamos a sua vida de 2025 um ano de bênção. Jesus. Mas Jesus. sempre Jesus. seja grato ao Senhor. É verdade. Nunca pare de agradecer. Senhor, obrigado. É verdade. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Estou passando por essa fase, mas Senhor, obrigado. Porque eu sei que lá na frente, né? eu sei que lá na frente vai dar certo. Porque aqui está declarado para mim e para você a vitória. Glória a Deus. Está declarado para nós a vitória. Em nome de E Jesus. nós temos um Deus. Poderoso. Amém? Poderoso. E para terminar aqui, né, o nosso podcast, que passou tão rápido, né? Ai, o papo tá tão bom, mas vocês que querem a segunda, né? A segunda parte aí, comenta aí. Eu quero a Sim, segunda eu quero, parte. né? Para a gente ampliar mais, Ah, né? ampliar mais, E falar mais sobre se eu puder prosperidade. finalizar a minha oportunidade, nós falamos sobre tudo, sobre sonhar, sobre como cuidar daquilo que sonhou, né? Como cuidar daquilo que conquistou, mas o mais importante, que vai falar lá em Gênesis 12, 13, como começar? Abençoando. Não tem como você começar nada se você não plantar. É verdade. Não tem como você começar nenhum projeto, nenhum sonho, se você não semear. Se você não semeia, você não colhe. Se você não planta, você não colhe. É impossível você ter uma plantação sem ter ali jogar a semente. jogar a semente, né? Semeie. Semeie na obra. E hoje em dia, o que mais pesa na vida de um cristão é quando vai falar em semear, né? Porque o inimigo ele vai usar a artimanha da pessoa não semear para ela ser uma pessoa sempre dependente das pessoas, né? Ela ser mendigas, né? O inimigo vai usar essa oportunidade da pessoa não semear para que ela não seja próspera, né? E o que a gente muito ouve, né? A gente ouvia quando não era cristão e ouve hoje quando é cristão, que você vai dar dinheiro para pastor. Não é assim? É um ato muito polêmico, é um negócio muito polêmico. Ah, vai dar dinheiro para pastor. Irmão, Patrícia, quando eu usava cocaína, eu doava 100% da minha energia, da minha vida, da minha família, do meu tempo, do meu dinheiro a Satanás. 100% integral a ruínas, a drogas, a destruição. Então eu me dedicava 100%. E hoje o mínimo de semear na casa do Senhor Jesus é pouco. É pouco. Se a gente pudesse viver e semear, viver colhendo e semear novamente,
a gente fazia, porque é pouco. O que nós fazemos na casa de Deus é pouco, por aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, tira sua mente esse negócio de que você não vai semear. Se você não semear, você não vai colher. Então, semeie, plante, para que você possa ter boas colheitas em nome de Jesus. Amém. E eu falo, pastor, para terminar, né, em nome de Jesus, que as pessoas, elas são apegadas no dinheiro, né? São tão apegadas nos bens materiais, que ela tem medo, né, do pastor crescer, do pastor ter um carro, fazer uma viagem, né? Ela acha que o dinheiro está indo pro pastor. E eu vejo pessoas que falam assim, eu não dou dinheiro, pastor. Eu não dou dinheiro não, dou filho da cesta básica, né? Porque ela quer controlar aquilo que o Senhor colocou na mão dela, né? Não tenha medo de semear. Eu sempre fui uma pessoa, pastor, que eu quis semear na obra de Deus. E hoje eu colho isso. Hoje eu colho isso, né? Para a glória de Deus. Hoje eu colho muito isso. E quem né? semeia, às vezes, fica até constrangido do que Deus faz, né? Hoje... Nossa, mas olha o que Deus está fazendo. Porque ninguém viu o meu plantio lá atrás. Ninguém viu jogando a semente lá atrás. Né? Então jogue a semente. É verdade, né? é verdade. Lança a semente, não tenha medo de lançar a semente. Não seja uma pessoa, né, muquiranda, uma pessoa, né, aquelas pessoas pegadas em dinheiro, né, que colocam o dinheiro acima de tudo, né? Não seja aquela pessoa, tem pessoas, que eu já vi pessoas, pastor, que dormem em cima do dinheiro. Coloca debaixo do colchão, dorme em cima dele, de medo dele fugir. São dependentes financeiramente, né, do dinheiro, né? Até a palavra de Deus, acho que em Salmos, eu falo, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, uns confiam em dinheiro. Em quem você confia? É verdade. E eu quero terminar perguntando para você, aonde está a tua confiança? Né? José foi ali decifrar esse sonho, pastor. Nem imaginava que ele ia ser um governador, nem imaginava que Deus estava colocando ele no projeto. José não sabia que o nome dele estava no projeto, querido. José não sabia do projeto que Deus tinha para ele ali. José não tinha nem noção que o projeto, que o nome dele estava lá no projeto escrito lá. Porque Deus não faz nada em vão. E o nome dele já estava ali no projeto, estava tudo planejado para ele ser um governador. Ele nem sabia que ele ia governar aquele alimento, né? E nem imaginava que ele ia ser um governador. Então semeie. José não largou de semear, mesmo diante da circunstância, mesmo diante dos momentos difíceis, né? Lance a tua semente. Sim. E vai vir a tua colheita. Amém? Gratidão à vida de vocês. Amém. Eita glória, Jesus maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Que Deus continue abençoando vocês. Né? E esse ministério só tem a crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida do pastor, abençoe a vida do pastor Felipe, que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, que Deus abençoe a vida de vocês, que venha multiplicar, aonde vocês colocar as mãos, que você venha prosperar. Que Deus abençoe a nossa vida, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos prosperar, que nós venhamos dar fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Que a prosperidade de Deus venha alcançar vocês, viu? Em nome de Jesus. Fique com Deus, até a próxima. Amém. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Eita glória, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia.